Eu nunca imaginei que eu ia gravar um vídeo de utilidade pública para o canal, mas essa resenha ela é necessária não só para que vocês entendam um pouco mais o filme, mas para que vocês se salvem nesse filme. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca. É um grande prazer estar aqui com vocês, mas nem sempre é um prazer assistir os filmes que eu assisto ou ler os livros que eu leio. Hoje o filme que eu vou criticar é o Blind, Eu Estou Aqui, um filme de 2020 que tinha um trailer com muito potencial, tanto potencial que quando eu vi ele disponível, eu já fui correndo para assistir e pela primeira vez eu posso dizer que foram 1h45 mais ou menos de tempos perdidos na minha vida que eu nunca mais vou recuperar. E eu falei que é uma utilidade pública porque eu pretendo salvar vocês dessa bomba gigantesca, caso vocês tenham acesso e caso vocês pensem em ver. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história dele. Nesse filme a gente vai conhecer uma atriz de Hollywood muito famosa que se torna cega depois de um acidente e aí ela tenta ter a sua vida normal, mas mesmo assim ela se sente muito impactada, afinal ela estava nos holofotes e hoje em dia ela não consegue mais nenhum papel e até mesmo para se adaptar às coisas simples ela já sente um grande peso. E aí nesse processo de se reencontrar, ela tem uma outra amiga que também é cega, que ela é meio que de uma instituição que ajuda as pessoas que estão nessa transição. E aí é apenas o começo do filme, na verdade são as meia hora inicial que ele pretende trazer um pouco de vínculo com os personagens e não funciona. Então parece que tudo é meio que mal feito, mas até aí tudo bem. A história ela começa a ter um tom interessante, porque um assassino mascarado, com uma máscara inclusive que é muito assustadora, é uma máscara que parece máscara de bebê, ou uma máscara meio boneco Ken, esse assassino ele começa a se aproximar dessa mulher que é cega e ele fica em volta da casa dela, que inclusive é uma casa de vidro. A gente já viu essa mesma história no Rush, A Morte Ouve, inclusive eu não gostei muito desse filme Rush, e eu esperava que esse filme trouxesse essa premissa de uma pessoa cega sendo vítima de um assassino, só que de uma forma um pouco melhorada. Só que depois que eu vi ele, eu descobri que o Rush é uma obra-prima do horror comparado a esta película. Porque aqui a gente vai ver esse assassino em volta da casa, tentando a todo momento, de certa forma, vigiá-la e também interferir um pouquinho na vida dela, mas não muito. Então você não sabe o que exatamente ele quer, só que claramente ele é um assassino. Então ele não tem uma motivação específica, ele é um personagem em 2D como um desenho animado. E um desenho animado muito mal feito. Mas esses problemas são pequenos comparados com os outros. Um problema principal para mim foi a atuação. Essa moça que interpreta a personagem principal, que é a cega, ela é uma péssima atriz, então em nenhum momento eu pensei que ela fosse de fato cega. Ela fica com os olhos parados, mas extremamente arregalados, e eles parecem que cintilam. Então você percebe que ela está atuando. Caso você tenha dúvida como é a atuação de uma cegueira, que seja realmente algo válido, algo legal, tem a atuação do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que tem um menino cego, que lá, eu fiquei impactado com uma forma que aquele menino conseguiu ficar com o olho parado no filme todo. Aqui a gente vê o oposto. A moça claramente está atuando como cega. E as outros personagens que são os personagens de apoio, eles não têm nenhuma camada, eles são apenas personagens que estão ali para servir essa personagem principal, assim como o assassino. Então tem algumas personagens que aparecem apenas para morrer, que a gente já está acostumado no slasher, mas até eles são poucos e as mortes são desinteressantes. E fora essa atuação, tem um outro problema que para mim foi ensurdecedor, que é a trilha sonora. Gente, se vocês assistirem esse filme, eu peço que vocês comentem aí embaixo como foi a experiência de vocês. Tem um momento em que ela percebe que alguém entrou na casa dela, liga para a polícia chega, revista a casa e ela fica meio que aflita, sentindo que alguém está realmente ali. E aí depois que a polícia sai, a reação dela é colocar uma música tipo pop e dançar aquela música nos passos de balé como se nada tivesse acontecido. Ela acabou de ligar para a polícia, acabou de estar em desespero, mas ela resolveu dançar. Outro ponto da trilha sonora é que tem alguns momentos em que fica um som parecido com aqueles tom betas. Eu não sei se vocês já viram, tem muito no YouTube, que é aqueles sons que é para adormecer ou para concentração. Então ele não é uma música de fato, ele é um zumbido. E esse zumbido é bem incômodo. Então fica aquele subindo em decrescência que vai te ensurdecendo. E no meio desses zumbidos tem uma batida. E essa batida que seria algo aconteceu. Porém não acontece nada.
Então, a única coisa que causa é um incômodo. E aí a gente vai para o terceiro e último problema, que é, olha, não sei qual que é o problema maior de fato, mas é o roteiro desse filme, porque nada faz muito sentido. Tem momentos em que a cega parece extremamente perceptiva, que ela percebe exatamente onde ela está, como estão a sua casa, os seus móveis, onde tudo está no seu lugar, então ela consegue se locomover por dentro da própria casa. Inclusive ela fala isso para o policial, ela fala que ela tem que decorar tudo, afinal ela está nesse estado. Mas tem outros momentos que ela é completamente boba, e tem um momento específico que ela pega na mão de um personagem e o confunde com outro. Mas é um personagem que é tão próximo a ela que, pelo fato dela ser cega, ela notaria o tamanho da mão que é diferente, alguma coisa ela notaria, só que ela não nota nada. E, gente, no final, a pior parte de todas que eu vou falar pra vocês é que o filme finaliza de um modo que não faz nenhum sentido, não tem nem pé nem cabeça. Então você espera algo acontecer e nunca acontece nada de fato, e quando acontece alguma coisa o filme corta do nada e aí aparece na tela a pior mensagem que você poderia ver após ver um filme ruim. Parte 1. Ou seja, os criadores têm a intenção de continuar essa bomba. Eu espero com todas as minhas forças que isso não aconteça, e se acontecer, gente, fuja. Porque vindo desse material inicial, eu duvido que tenha algo bom. Então, dado essa dica para que vocês não assistam, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Peço que vocês curtam, compartilhem e principalmente se inscrevam para que a gente cresça juntos e sempre tenha uma crítica sincera, tanto na literatura quanto nos filmes, e que eu espero que vocês não concordem comigo, mas pelo menos contem para mim como foi a experiência, para que a gente tenha essa troca e essa simbiose aí.